neste vídeo, que é o último da nossa revisão, tá? Que vai falar sobre MMC e MDC. Bem, o que você não pode esquecer, o que significa, porque o que significa o MMC e o MDC já te clareia a mente qual é o método que você tem que seguir. Bem, o que significa MMC? Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo. Bem, lembrando, por que faz sentido eu falar de mínimo múltiplo comum? Porque os múltiplos são infinitos. Não faz sentido nenhum perguntar qual é o máximo múltiplo comum. Não faz, por quê? Assim, entre dois números eu poderia até te perguntar isso, mas, bem, o múltiplo, eles são infinitos, então eu preciso perguntar pra você qual é o mínimo, não qual é o máximo múltiplo comum, tá? Porque, ué, você vai ter que ficar, são infinitos. Quantas vezes você vai ficar multiplicando para descobrir quais são? Então, faz sentido no múltiplo perguntar o mínimo, porque é uma quantidade infinita, então eu preciso perguntar quem é o menor comum ali. E o máximo divisor comum? Bem, o divisor é uma quantidade finita, então eu tenho um maior, que no caso quem sempre é o próprio número. Mas por que a gente fala comum? Porque eu tenho que ter no mínimo dois números. Dentre dois números, qual é o MMC deles? Qual é o MDC deles? Por isso que é comum, porque eu tô falando assim, agora eu não quero mais saber só qual é os múltiplos de 12 e os divisores de 12. Eu quero saber, comparando os de 24 e os de 32, qual é o mínimo múltiplo comum entre eles? Qual é o máximo divisor comum entre eles? Então, lembrando que assim como no vídeo anterior, você que está assistindo todas as etapas, o MMC e o MDC a gente faz em 3 passos, né? Vamos primeiro no MMC, entre o 24 e o 32. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fatorar simultaneamente os dois, ou seja, o 24 e o 32. Vou fatorar os dois ao mesmo tempo, até que seja possível. Os dois são pares, mas se fosse só um par, já seria o suficiente para eu começar por 2. 24 dividido para 2, moleza, 12. 32 dividido para 2 dá quanto? 16. 16, aqui ó, dividido para 2 dá 16 para 2 vai dar 8 e 12 para 2 vai dar 6. Por 2 de novo, porque ainda tem um par, né? Então vai ficar aqui, ó, 3 e 4. Bem, esses aqui, o apagador caiu no meu pé. Esses daqui são números primos. Não, perdão. Vamos continuar aqui, né? Você que lembra das propriedades já sabe o que vai acontecer. Vai lá, ainda tem um número par, por 2. Vai dar 2 e aqui repete, porque o 3 dividido para 2 não dá, então repete. O 4 dividido para 2 dá 2. Aí tem o 2 de novo. Aqui, ó. 1, apareceu o 3. Dividir por 3 dá 1 e 1. Eu só paro quando termina com 1. Tudo bem? Então vamos. No MMC, que é o mínimo múltiplo comum, eu vou pegar quem? Todos os valores que estão do lado de cá. No mínimo múltiplo comum, eu pego todos os valores que estão do lado de cá. Então, vai ficar como? Ó, o mínimo múltiplo comum eu vou fazer de laranja, tá bom? Quais são os fatores que apareceram aqui? O 2 e o 3. Quantas vezes o 2 apareceu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. E o 3? Apareceu uma só, não preciso pôr o expoente. Só colocar ele já é o suficiente para dizer que ele apareceu uma vez. 2 à quinta dá quanto? 32 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 3 dá 9. Então, qual é o MMC entre 24 e 32? Ó, o MMC aqui. Vai dar quanto? 96. Por quê? Vamos recapitular. Porque no MMC, que é o mínimo múltiplo comum, eu pego todos esses valores que apareceram do lado de cá. Tudo bem? Na minha fatoração. Agora, de verde, vamos fazer o MDC.
O MDC é o máximo divisor comum. Quando eu estou falando do máximo, eu pego apenas alguns. Que alguns? Os que dividiram os dois ao mesmo tempo. No caso aqui são 2. Se fossem 3, teria que dividir os 3 ao mesmo tempo. Então vamos, ó, aqui, esse dividiu. Esse 2 dividiu os 2? Sim. Esse 2 dividiu os 2? Também. Esse 2 dividiu os 2? Não. Esse? Não. E esse 3 não. Porque aqui, ó, 1 dividido para 3, a gente não dividiu, só repetiu. Então, os únicos que dividiram ao mesmo tempo foram esses aqui. Quais foram os fatores? Aqui. O 2. Quantas vezes? 3. Então, 2 ao cubo dá 8. Você fala assim, professora, essa coisa de botar um número e escrever o expoente dele, que é quantas vezes ele apareceu, fica um pouco confuso para mim. Bem, você pode fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Dá a mesma coisa. Então, quem é o MDC? MDC entre 24 e 32 é igual a 8. O que significa isso? Significa que o máximo divisor, ou seja, o número máximo que eu consigo dividir esses dois números aqui ao mesmo tempo, se eu precisasse simplificar esses dois números, por qual número que eu ia dividir eles de cara? O 8, que é o maior número para dividir eles. E o 24 e o 32, o MMC, que significa isso? Significa um mínimo múltiplo comum entre eles. Eu peguei o 24 e fui dividindo. Fui multiplicando. 24 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4... E o 32 vezes 1 vezes 3. Qual é o mínimo múltiplo comum desses dois? 96. Lembrando que quando eu estou falando do mínimo múltiplo comum, eu pego todos os números que estão do outro lado da minha fatoração. Quando eu estou falando do máximo divisor comum, eu pego apenas alguns. Que alguns? Os que dividem os 2 ou 3 ao mesmo tempo. Moleza? Um efeitozinho aí que eu vou apagar essa parte aqui, tá? E vamos fazer mais um exemplo para a gente finalizar essa revisão. Essa revisão ficou rapidinho. Rapidex. Então, acabamos. Vamos lá. Agora é o 9 e o 24. Primeiro passo, fatorar. E aí aqui eu ganho uma coisa. Os dois são o quê? Um é par e o outro é ímpar. Mas se eu perguntasse pra você, bem, qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? Assim, de cara, olhando, pensando na tabuada, qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? O 3, né? Os dois estão na tabuada do 3. Mas vamos começar por 2 porque esse é par. O 9, eu consigo dividir para 2? Não. Então, o que eu faço? Repeto. O 24 dividido para 2 dá 12. Ainda é par, divide por 2. No 9, repete. E o 12? 12 dividido para 2 dá 6. Dividido para 2 de novo dá 3. Aqui eu tenho o 9 e o 3. Agora sim, não tem mais número par. Então, qual é o próximo número primo que satisfaz? O 3. Vai dividir. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Dá 1 e 1. Passa a régua, porque quando termina em 1, a gente acaba o problema. Ora, vamos lá. Estamos falando do MMC. Acho que eu troquei de cor, né? O MMC a gente estava usando laranja. No MMC, a gente vai pegar todos os números que apareceram aqui. Ora, quais foram os números que apareceram? O 2 e o 3. O 2 apareceu 3 vezes. E o 3 apareceu 2 vezes. Bem, vamos lá. Descobrir isso. Quanto que é 2 ao cubo? 8. E o 3 ao quadrado? 9. E o 8 vezes o 9 dá 72. Então, qual é o mínimo múltiplo comum entre o 9 aqui e o 24? 72. Por quê? Quando eu falo no mínimo, eu pego todos os números que estão do lado de cá da minha fatoração. Agora vamos fazer o divisor, o máximo divisor comum. Quem é o máximo? Quando eu tô falando do máximo, eu pego só alguns. Que alguns? Os que dividiram os dois ao mesmo tempo. Esse camarada dividiu esses dois? Não. Esse 2 dividiu? Não. O único que dividiu foi esse 3 aqui, ó. Esse 3, ele dividiu os dois. Então, como só tem ele, quem vai ser o máximo divisor comum? Só o 3. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó.
O MDC, qual foi? Só o 3, porque só apareceu o 3. Vou botar de laranja. E o MMC? O MMC foi o 72. Ora, até aí ficamos por aqui. O que é importante falar neste vídeo também? Num problema contextualizado, como que você consegue identificar se é MMC ou MDC? Bem, toda vez que for uma situação cíclica, o que é isso, Elô? Uma situação que está se repetindo. De tempos em tempos aquilo vai se repetir. Estamos falando sobre MMC. Por exemplo, remédio, de tempos em tempos você toma o mesmo remédio. Rodoviária, de tempos em tempos os mesmos ônibus estão na rodoviária. Aeroporto também. Apesar de ser grande, ter vários aviões, em algum momento o mesmo avião vai estar no aeroporto ao mesmo tempo com o outro. Outra situação, uma corrida também, aquelas ciclovias, né? Todo mundo sai junto. Em algum momento, o mais rápido vai encontrar o que está indo devagar. Ao mesmo, né, no mesmo, simultaneamente, juntos, assim, né? Que eu quis dizer. Ficou meio confuso. E quando eu sei que é máximo divisor comum, toda vez que for necessário agrupar, separar, dividir, encontrar o máximo, né? O maior possível ali para aquele agrupamento. Aí a gente está falando sobre MDC. É importante saber diferenciar quando é máximo e quando é o mínimo. Quando é o máximo divisor comum, quando é o mínimo múltiplo comum. Outra coisa muito importante. Poderíamos falar no vídeo sobre propriedades? Poderíamos, mas eu acho que é muito importante você saber fazer o MMC e o MDC da forma tradicional. Leva mais tempo? Leva, mas é muito importante você saber fazer desse jeito, tá? Então a nossa revisão ficou por aqui. Tente fazer estes dois aqui, ó, por propriedades. Estes dois não, vou te dar uma moleza. Só esse aqui por propriedades. Hein? Será que dá? Não, né? Vamos, uma propriedade fácil, ó, vou deixar duas charadinhas aqui para você que ficou até o final do vídeo. Quero que você me diga o MMC e o MDC entre 3 e 4, para deixar aí nos comentários, o MMC e o MDC entre 3 e 4 e entre 8 e 64. São duas propriedades diferentes que você vai usar. Aqui você vai usar aquela propriedade de números primos entre si. E aqui você vai usar propriedades de números múltiplos entre si. Então você vai fazer o MMC e o MDC desses dois aqui. Vai deixar aí nos comentários com o seu nome e a turma para eu conferir. E aí, né, quem sabe, né, te dar alguma coisa assim ou não. Ó, querido, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um vídeo super rapidinho para uma revisão bem... Porque vocês estão super bem, estão ótimos. Só pra gente fixar mesmo. E... se você gostou da explicação, curtiu, comenta. E ó, tô de olho em vocês, hein? Beijo, gente!